E a gente vai iniciar isso aqui. Essa é a aula 13 do curso de História do Pensamento Econômico com base no Rothbard, embora a gente tá vendendo Turgot agora. A gente saiu da principal obra dele para Carta a l'Abbé de Cissé, que era bispo de Auxerre, e basicamente é sobre dinheiro fiat, né? É interessante que já naquela época ele já demonstrava que o dinheiro fiat com certeza não ia funcionar do ponto de vista teórico, né? Então mostrando que tem uma relação praxeológica de causa e efeito da moeda fiat, né? Então, é uma carta a alguém. Então, a forma de escrever uma carta é diferente de um livro, mas ele tenta explicar as coisas pra pessoa. Então, a forma de escrita é diferente do livro dele interior. Ele vai dizer, por exemplo, em primeiro lugar, diz o Abade Terayson, no início de sua segunda carta, entre aspas, é um axioma comercial aceitar o crédito de um comerciante bem gerido equivale a 10 vezes o seu capital. Como assim equivale a 10 vezes o seu capital? A moeda fiat do John Law, então tem que dar um contexto aqui, tem a ver até com Cantillon. O John Law, ele foi um cara na França que ele fez basicamente um banco que emitia moeda fiat, moeda fiduciária. Então, em vez de ter base lastro na prata e ouro, as notas, foi feito apenas a moeda fiduciária em si, como a gente tem hoje em dia. Então, você tem os reais, por exemplo, ou digital ou físico, ele não tem lastro em nada. Ele é simplesmente um papel. É legal tender, o governo te obriga a usar isso aí. Então, ele vai tentar desmontar a ideia de que você pode gerar um capital acima do que você já tem usando moeda fiat de uma forma de fato real. Porque no geral o que você vai gerar é inflação, na verdade. Mas este crédito não é um crédito de notas como o Banco de Lua. Ele vai dizer: este crédito não se baseia na propriedade desse comerciante, mas na sua integridade na indústria, e pressupõe necessariamente uma troca por um prazo fixo, acertado antecipadamente. Só que posteriormente, na, na mecânica de como o sistema bancário do John Law funcionava, uma hora você não tem como fazer o resgate de paridade das notas que você tinha pra ouro e prata. Até um certo momento que o John Law falou, ó, vai ser proibido trocar dinheiro por prata agora. Tu não tem mais a redenção é redeem em inglês, né? Do seu dinheiro pra prata, e aí ele foi desmentido, né? Mas o ponto é que a inflação gerada pela moeda de papel, ela nunca vai ter uma paridade com a moeda de commodity, né? Como prata e ouro, que tem valor intrínseco, subjetivo, né? Obviamente tem relações de utilidade marginal, mas é o ponto, né? Pois se essas letras fossem pagáveis à vista, o comerciante nunca seria capaz de investir o dinheiro que tomou emprestado, né? Então vai ficar sem sentido posteriormente. Portanto, é inconsistente que uma letra pagável à vista tenha juros. E um crédito dessa natureza não pode exercer o capital do mutuário, né? Você não pode criar capital do além. Ex nihilo, né? Não pode gerar um empréstimo de algo que não existe. Porque normalmente quando você concede um empréstimo, você tem a relação que ambas as partes possuem. Não ambas as partes, né? Uma parte vai vir a possuir o empréstimo, né? Mas dado esse contrato, você não tem perda de informação, nem acréscimo de informação. De certa forma, o ponto dele é que dos dois lados da moeda, do mutuário e do credor, não muda a quantidade de dinheiro em si. Não pode dizer que você tem 10 vezes o capital que você já tem. Isso não tem lógica. Como assim? Como assim? Então, observe que o rei não obtém juros do dinheiro que toma emprestado. Ele precisa. Como funcionaria então? Ele precisa dele para pagar suas dívidas ou para despesas do seu reino. Então, o rei ele tem que. Ele não pode simplesmente pegar dinheiro do banco a esmo, né? Tem um valor que ele pode pegar e esses juros, né? Que é obtido do dinheiro emprestado, ele não pode ser excedente ao valor real. Então, você não pode emprestar mais do que você já tem. Ou, enfim. Consequentemente, ele só pode reembolsá-lo tirando do seu domínio. E segue-se que ele é ruína se tomar emprestado mais do que possui. Então, se ele conseguir pegar emprestado mais do que ele tem, vai ter algum problema, porque ele não vai poder pagar isso aí.
Aí a visão de Leabeiteração, né? Com o rei é diferente. Como todos são obrigados a aceitar a sua conta, e como ela circula como dinheiro, ele paga validamente com a sua própria promessa. Então aqui é uma citação do Terração. Ele vai dizer, essa doutrina é obviamente uma ilusão, né? O que é a questão? Ele vai falar sobre senhoriagem depois, né? Mas basicamente a ideia de que... A questão é, um rei ele pode emitir de moeda fiat funcionar? O Turco vai falar que não. Isso vai gerar inflação. E no caso ele vai ter que obrigar as pessoas a usarem essa moeda, porque elas não iam usar se tivesse liberdade de não usar. Se você tivesse liberdade de usar dinheiro de papel a prata e ouro, tu ia usar o prata e ouro. Então por isso que a lei de Grecian, que o dinheiro ruim tira o bom, é normalmente quando uma das moedas tem um legal tender, né? Você é obrigado a usar porque o governo te obriga. Então você entende que ele era o ministro da França, em certo momento, Turgot. Ministro, ele tinha uma posição alta na França, no governo. Então você vê que ele estava falando algo que ia danificar o próprio Estado francês. Então, ele fala um pouco do law, né? Se a letra vale dinheiro, por que promete pagar? Prometer pagar, né? Se a letra substitui o dinheiro, deixa de ser crédito. Que basicamente, tu não tá tendo um crédito que tá sendo criado do nada. O que Law criou foi uma quantidade de dinheiro exógena de capital na economia que gerou inflação, uma bolha. Law tinha consciência disso e afirma que seu papel circulante é, na verdade, um tipo de dinheiro. E afirma que é tão bom quanto o ouro e a prata. Então, obviamente, o Turgot, no livro anterior que a gente viu, ele fala que, obviamente, a prata e o ouro são as melhores formas de moeda. Historicamente, você pode entender isso, né? Isso é direito natural. São as commodities que as pessoas consideram dinheiro. Ouro e prata. Então, o Law afirmava que era tão bom quanto ouro e prata. Obviamente não é. Intrinsecamente não é. Em relação de utilidade para as pessoas não é. Simplesmente não tem como ser. Aí você pode falar, então por que usa a moeda Fiat hoje? Porque o Nixon acabou com o padrão ouro de meia boca que ele já tinha, né? E a razão por que o padrão ouro acabou na Europa foi por causa de guerras. Sempre alguma coisa assim. Por exemplo, depois disso, depois de tudo isso daí, vai ter uma... Deu essa merda brutal com o John Law de Johnny Fiat. Também dá uma merda brutal na era pré-napoleônica, né? Tem um livro que eu até postei no meu Instagram que fala sobre moeda Fiat na França antes do Law. Num certo momento que não era o John Law e também não deu certo, né? Na era pré-napoleônica. Só que mesmo na era pós-revolução francesa, o governo tava com um monte de dívida e quiseram fazer uma coisa e não deu certo. Nunca dá certo. Nunca deu certo nas colônias americanas, nunca deu certo em nenhum lugar nenhum. Não funciona. Não tem como. Então, Turgot agora dá uma lição de moral no cara, né? Ele fala, ó, ele precisa ler mais. O Terrasson. Então ele disse, se tivesse lido e estudado Locke, um livro específico do Locke, que escrevera 20 anos antes dele, saberia que todas as mercadorias de um estado estão sempre equilibradas entre si. Então falando de mercadorias com, aqui é o ponto importante, ouro e prata. Então você tem um equilíbrio entre commodities, ouro e prata como moeda de valor e mercadorias. Eu sei que é uma aberração eu citar Marx, mas tem uma parte que ele fala sobre essa relação de commodity, moeda, commodity. De uma forma simples, né? No Political Theory, uma coisa assim. Antes do Capital, né? Obviamente, é um nicho inútil, né? Mas enfim. Em questão de fato ser a realidade, né? Mas de acordo com a sua proporção da quantidade da ventilação. A ventilação é a circulação, na verdade. Então, a sua quantidade é relacionado à utilidade marginal. Quanto mais você tem por exemplo, quando você tem a inflação do ouro criada pela descoberta do Novo Mundo, né? Das Américas. Tá tendo um inflow de capital, por exemplo. Capital não, perdão, de moeda pra Espanha, né? E gerando uma deflação do preço da moeda. Então, gerando menor poder de compra para as pessoas, porque você tem muito ouro ali dentro. Esse ouro veio de forma exógena, né? E não de produção. Enfim. De certa forma, exógena, entre aspas, né?
É um inflow fora do país, não produzido pelo país. Aí você tem aqui, por exemplo, essa carta de Locke, que é o Further Considerations Concerning Raising the Value of Money, né? Considerações sobre aumentar o valor do dinheiro, né? Em que ele fala sobre essa relação de como mercadorias com ouro e prata, né? Então ele vai dizer, assim o ouro tira seu valor da sua escassez. Então quando menos tem, mais valor intrínseco. Obviamente não significa que literalmente seja assim. Por exemplo, o PIB global do mundo cresceu muito nos últimos séculos. Nos últimos 3 séculos. O PIB global de um país crescer não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Não é a quantidade em si de capital que é o que cria inflação. É a quantidade exógena. É criada de forma inflacionária. É criada de forma não através da formação de capital em si. Então, longe de ser um mal, o fato de ser usado como mercadoria comum e como medida ao mesmo tempo. Esses dois usos mantêm seu preço. Então, quando você tem uma escassez de ouro, você aumenta o preço. Quando você tem uma alta, você tem inflação. Mas tu consegue controlar isso usando a técnica do Hayek, controlando a quantidade de emissão de moeda. Mas o grande ponto é que é essa relação que cria a questão da utilidade marginal do dinheiro, né? E não a ideia de que o capital que você tem vale 10 vezes o valor que você tem. Usando moeda fiat. Que isso é normal. Não tem lógica. Aí eu coloquei aqui que o Turgot previu o Nixon, porque é basicamente o que o Nixon fez, né? Quando ele acabou com o padrão ouro, ele proibiu por lei que as pessoas tivessem ouro. Ele retirou o ouro das pessoas. Por quê? Porque se eles tivessem ouro nas mãos, o ouro continuaria tendo valor para elas. Então ele falou, eu vou tirar o dinheiro, a propriedade privada, que era o ouro das pessoas, e obrigar elas a ter o papel em si. Aí tem relações, você vai fazer um gráfico posteriormente nisso, tem até um cara de libertária, que manja muito de economia, que é o Marshall, né? Que ele até mostrou um gráfico com relação a esse tema, em relação à perda de poder de compra pós-Nixon, que é uma teoria, mas talvez tenha base, né? O rei não vai distribuir seu papel moeda a cada um de acordo com suas posses de dinheiro ou ouro, simplesmente proibindo o uso deste último no comércio. Não vai fazer isso. É essencial que ele retire o ouro das pessoas. Não é simplesmente, eu vou te dar dinheiro suficiente para paridade com ouro e prata. Seria uma opção, né? Vou colocar lastro. Não, ele basicamente vai retirar o ouro das pessoas. Pra si mesmo, dando-se-lhe seu papel em lugar. E ele só pode fazer isso dando-lhes seu papel como representante. Então, legal tender, né? Então ele vai obrigar, me dá o ouro porque acabou o padrão ouro e é isso. E o grande ponto é que Nixon fez isso em 1971. Então, ele de fato promulgou uma lei que fez, obrigou os americanos, né, a dar o ouro que eles tinham, né, naquela ocasião. Que obviamente tirar a propriedade privada deles, né, que é um problema. Então foi 15 de agosto de 1971. Tem um anúncio dele na televisão falando a razão. A razão é porque os Estados Unidos já praticava reservas fracionárias de ouro. Não era um padrão ouro 100%, né? Que é o que o Rothbard defende, por exemplo. No livro dele, 100%. Reserva 100% de ouro, né? É mais ou menos assim o título. Mas é o único livro do Rothbard sobre esse tema específico. Focando no ouro, né? Ele defende a moeda como base sendo ouro e reserva de 100%. Creio que de bancos privados, obviamente. E o grande ponto é que o Nixon acabando com o padrão ouro, que já era fracionado, né? O poder de compra que já era ruim em relação ao padrão ouro tradicional, ficou pior. Essa é uma teoria, eu não tô provando ela aqui, tá? Eu tenho esse gráfico que não necessariamente está certo, né? Você pode dizer que ele está errado em várias questões, mas que demonstra, teoricamente, você pode tentar argumentar o contrário, que você tem, após 1971, que é aqui,
Após a queda do padrão ouro e a adoção da moeda fiat, todo mundo teve que ser obrigado, né? Porque foi concordado em 1933, eu acho, na Bretton Woods, que os Estados Unidos ia ter a moeda com lastro em ouro, que ia ser a base da economia mundial. Como eles abandonaram o padrão ouro, então todo mundo teve que usar fiat. Essa é a razão porque a moeda fiat é usada hoje em dia. Então você tem a produtividade crescendo linearmente, mais ou menos. Só que a compensação não cresceu de forma linear, como estava sendo antes. Então você tem um poder de compra menor em relação aos salários, comparado com a produtividade que aumentou linearmente. Até porque crescimentos populacionais e tal. Então o poder de compra diminuiu. Tu pode dizer que isso daqui tá errado, que esse gráfico tá errado, que os dados são errados. Ok. Eu creio que esse argumento é totalmente válido. Talvez esses dados sejam incorretos. Mas essa seria uma conclusão lógica teórica, na verdade. Obviamente, no longo prazo, a própria moeda fiat, por ser inflacionária, isso tem que acontecer. Não necessariamente essa disparidade seja essa, mas de fato, essa é uma teoria, né? Não sei se exatamente ela está correta. Mas basicamente diminui o poder de compra das pessoas com o mesmo salário, né? Então ele escolheria entre duas opções. O que o rei poderia fazer, né? Tem duas opções. Ou ele derrete essa prata para o uso como mercadoria e reduzir seus súditos para o uso de papel, né? Obrigar. Essa é a primeira opção. A segunda é permitir que a prata e o papel circulassem conjuntamente. Só que o problema é que pela lei de Grisham, o papel ia substituir a prata, então no fim não ia funcionar essa segunda. Então a primeira é mais óbvia, né? O dinheiro ruim sempre tira o bom. É Ovid vai falar isso daí, isso é meio... um poema grego. Uma tragédia grega, na verdade. Que eu não li, no caso. Tenho que ler as tragédias gregas ainda. Tem também esse aqui é posterior, tá? A tudo isso que eu tô falando do John Law. Mas aqui é a Signat do francês colapsando de valor em relação após a Revolução Francesa, né? Então tu vê de 1989 até 1975 o valor diminuindo. Aqui de 100 para 25. E essa relação ela aconteceu exatamente pelo uso da moeda fiduciária. A moeda fiduciária ela vai gerar um lucro temporário para a pessoa que emite. Então, você emitir moeda fiduciária, tu consegue gerar uma coisa chamada senhoriagem. Tu consegue gerar um lucro inicial, o rei poderia fazer isso. Então, quando o rei praticava o debasement, né? A coroa inglesa, por exemplo, diminuía o valor da moeda, por exemplo, de tamanho, de ouro, o peso, né? Ou introduzia minting, né? Misturar o ouro com outras commodities para ter mais. As pessoas que primeiro pegam esse dinheiro, elas vão ter um lucro em relação a isso. Elas vão poder comprar normalmente com um poder de compra ainda igual. Porém, quando a circulação de dinheiro começa a rodar mais, e o Turgot explica isso de forma bem mais clara, eu até entendi melhor com o Turgot explicando, isso cria inflação. Então, com a certa velocidade, a circulação de dinheiro acontecendo temporalmente, a inflação vai ocorrendo. A utilidade marginal da moeda em si aumentando. No caso decrescente, né? Então a quantidade aumenta e o valor decresce. Pela utilidade marginal decrescente. Com a quantidade aumentando, né? Ora, assim que as letras deixam de ser reciprocamente convertíveis em prata, deixam de ter qualquer valor. E é isso que eu vou provar examinando outra hipótese, né? E o John Law fez exatamente isso. Ele teve uma hora que ele falou, eu tenho que proibir as pessoas de se converterem as bills, né, as notas em prata, porque senão não vai dar certo isso daqui, porque você tinha mais papel que era para ter uma relação com a prata, conversão, do que antes. E como a moeda de papel estava diminuindo seu valor continuamente, uma hora você não ia poder pegar o mesmo valor de prata em que você tinha anteriormente, da paridade. A paridade estava diminuindo. E é a de que o rei reduz completamente seus súditos à utilização do papel moeda, né? Então, no momento que isso acontece, você tem um sistema que colapsa. E aqui já lançou uma das partes mais importantes, né? Embora o valor legal do dinheiro mude com o seu peso, né? Se você pôr um peso menor, ele está sempre na mesma proporção. Então, se você tem 100... Eu só estou dando um exemplo teórico.
Então, vamos supor que você tem 100 milhões numa economia. Tu abaixa o peso da moeda. Tem a mesma proporção de quantidade de capital gerado em questão de regressão, de von Mises. Porém, tu tem mais moedas. Então, vai de forma como se fosse um algoritmo de difusão, vai ter o valor delas se difundindo. Como se tivesse vinho e se colocasse água no vinho. Então, vinho de alta qualidade, se você coloca porcentagem de água ou de outra coisa, que for percebível, o valor dele vai diminuir. Então, dinheiro é que nem vinho. Nesse caso, por você adicionar componentes quantidade exógena de capital, uma coisa é ser gerado de forma normal. Mas como é um componente exógeno, né? Ex nihilo, que é a moeda fiat, isso gera inflação. Então, mas no caso do papel, como única moeda, com curso legal, nada é fixo. Nada garante que as notas tenham o mesmo valor legal. É óbvio que não vai ter o mesmo valor legal. Nem maior nem menor. Que toda a prata que costuma existir no reino. Então até pode ter uma lei que coloque, ó, por mais que tenha um debasement do franco ou do pound inglês, a paridade com prata vai ser a mesma. Só que tu pode fixar isso daí, mas não vai mudar a oferta e demanda da prata em si, como commodity e da moeda fiat. Então, no fim, a fixação do câmbio não vai mudar nada. Não, acho que nem câmbio, né, da relação entre duas moedas. Então, não me diga que imprimir dinheiro gera inflação, né? E mesmo que por hipótese lhes fosse dada a confiança imaginável, se as contas fossem duplicadas, as mercadorias aumentariam proporcionalmente. Então, tipo, uma hipótese, né? Vamos supor que você... O Hotbird tem um exemplo também. Vamos supor que eu estalo os dedos e a quantidade de capital do Brasil dobra, de todo mundo. Então todo o dinheiro na conta de todo mundo dobra, no piscar de olhos. Em circulação. Das empresas, das pessoas, pessoa física, jurídica. Eu dobrar do nada, do além. Vamos supor que eu usei uma técnica financeira, usei mágica. Aumentou. Isso que significa que o país está mais rico? Porque duplicou o dinheiro? Não. Você duplicou as moedas em si, não o valor delas. Você vai ter uma difusão de valor e no fim você vai gerar inflação. Na hora não. Vai ter circulação de dinheiro rodando ainda, mas isso vai gerar inflação. Então você aumentar... Por isso que redistribuição de renda é uma idiotice. Isso não vai funcionar. Porque simplesmente tudo vai gerar somente inflação. Então se você, por um passe de mágica, dobrar a quantidade de dinheiro, a conta de todo mundo, não do governo, de todo mundo, no país, isso vai gerar inflação. E no fim as pessoas vão ficar mais pobres ao invés de mais ricas ao mesmo tempo. Porque elas, tecnicamente, é um paradoxo, né? Porque você tem mais, mas na prática você vai ter menos. É diferente quando isso é gerado de forma endógena, né? Através de produção e serviços. Porque dinheiro não é capital. Capital é produção, serviços, ativos que você tem para gerar. Tem certas relações que esse capital de ativos é depreciável. A geração de produção não é eficiente. De certas formas, aí você tem que ver um livro do W.H. Hutch, que ele explica isso com bastante dificuldade, porque é difícil esse tema, mas com bastante detalhe, né? Que é Idle Theory of Capital, né? Talvez um dos melhores livros sobre capital que já foram escritos junto com o do Lachman, né? O Lachman é esse daqui. Eu vou apagar essa parte de cima. O Lachman acho que se escreve assim. É o Capital e Production. Eu acho que se escreve assim. E aí, você tem o que chamar de senhorinhagem, né? Em segundo lugar, o benefício que o rei obterá do sistema será sempre apenas transitório durante a criação das notas. Então ele vai conseguir um lucro em gerar essa inflação posterior, em diminuir o peso das moedas em ouro, em misturar commodities, que é minting, e em produzir moeda fiat. Então sempre as pessoas que vão fazer essa impressão, as primeiras pessoas que pegam esse dinheiro, elas vão conseguir um lucro, entre aspas. Mas conforme a circulação de capital acontecer, todo mundo vai ficar mais sem poder de compra, mais pobre no caso. Né? Durante esse aumento, mas desaparecerá muito rapidamente, pois o preço das mercadorias aumentará em proporção ao número de notas, né? Isso aconteceu, por exemplo, na inflação dos marcos na
na Alemanha após a Primeira Guerra, né? Eles tinham que pagar uma dívida impagável, né? Para vários países, né? Inclusive para a Bélgica, que nem merecia receber tanto. Para a França, tinha que pagar para a Inglaterra. Eles obrigaram, né? Tratado aí de Versalhes, talvez um dos tratados mais idiotas da história. Que basicamente foi um tratado que facilitou a Segunda Guerra, né? Então, é isso que a gente chama de burrice. Que ninguém sabe o futuro, né? Mas foi uma burrice. É fácil ver a história depois do que aconteceu, né? É difícil tomar as decisões da época. Mas o grande ponto é que isso gera lucro pro rei ou pra pessoa que faz isso, pros bancos fazerem isso e tal. Aqui um exemplo, eu não sei se é um exemplo bom, mas é um exemplo de senhoriagem por porcentagem de PIB, na Austrália, e você vê desde 72 até 1997. Então aqui você tem o cash flow, né, que é o fluxo de dinheiro na economia, e você tem uma relação de senhoriagem, de lucro possível dentro da impressão de moeda fiat. Só que não sei se esse gráfico explica isso daí de forma tão clara, mas eu tentei achar outros gráficos melhores, mas o ponto é que, de fato, há um lucro que pode ser tirado da senhoriagem em si. Então, Turgot estava à frente do seu tempo, né? Essa questão, né? Por quê? Mas quando se trata das letras, das bills do Estado, né? O aumento fica inteiramente nas mãos do rei. Que assim cria riqueza para si mesmo. Então ele cria lucro temporário, de acordo com as suas necessidades. Então ele consegue, sei lá, construir alguma coisa, vários barcos, comprar cavalos, enfim, que são militares, né? Ao colocar as letras em circulação apenas enquanto as deprecia. Então, ele consegue um lucro inicial, mas ele vai depreciar todas as notas no geral. E já retirou delas todo o lucro quando, por meio de sua circulação, essas bills, né, começaram a aumentar o preço das mercadorias. Então, ele mesmo vai perder poder de compra. Todo mundo vai perder poder de compra. Então, uma pergunta, né? A resposta a essa questão depende de um problema bastante complicado, que é o seguinte. Quando e como, através da circulação da moeda, uma nova soma de prata chega a se equilibrar com a massa total de mercadoria? Quando, né? Quando e como? Quando, temporalmente, e como, de que forma, causa a relação praxeológica de causa e efeito, né? Você tem a paridade, por exemplo, das mercadorias de prata e ouro. Causa e efeito. E a resposta que ele dá é claro que é somente por ser sucessivamente oferecido a compra de diversas mercadorias que ele vem aumentar o preço. Então o dinheiro começa a circular. Então o governo imprime dinheiro hoje, por exemplo, duplica o capital que ele possui. E aí vamos supor que é muito, como a Alemanha fez pós Primeira Guerra Mundial. Então duplica, ou triplica, quadriplica, quintuplica, enfim, não importa. A questão é que isso vai acontecer, inicialmente eles têm um lucro, eles conseguem pagar uma dívida, fazer alguma coisa. Só que eles vão fazer uma difusão na prática do valor do dinheiro. Então, a questão é que conforme o dinheiro vai circulando, né, gradativamente os preços vão aumentando. Ele vem aumentar o preço para o público e diminuir o seu próprio preço. Então, o seu próprio valor intrínseco vai diminuir. Quando o valor é valor extrínseco na prática, mas enfim, o seu valor vai diminuir da moeda em si, por conta que você criou capital de forma exógena, né? Então, você criar capital de forma ex nihilo, dinheiro ex nihilo, como os bancos fazem hoje no sistema bancário atual de reservas estacionárias e dos empréstimos atuais, da forma de empréstimos como é usado, você basicamente tem inflação gerada cronicamente. E não é uma coisa que não, você me prova isso. Isso é uma coisa teórica óbvia. É uma relação de causa e efeito. Tu tem moeda fiat, já tem inflação própria em uma moeda fiat. Não tem como discutir isso. Uma inflação que ela é muito maior do que a commodity. Você já tem a relação de reservas fracionárias. Com a moeda fiat junto, já tem mais inflação ainda gerada. Então você tem uma bola de neve de inflação que não acaba mais. É crônica, né, na economia, né? Então, quando aqueles que receberam a prata do rei gastam, ela ainda não circulou. Então, eles conseguem um lucro. Então, as primeiras pessoas a usar moeda vão ter lucro. Elas vão conseguir comprar mais com o dinheiro que foi impresso do além. As mercadorias ainda não aumentaram de preço. É somente passando por várias mãos que ela consegue aumentar o preço de todas elas, que é a circulação. Então, conforme o dinheiro vai circulando na economia de forma normal, o preço das coisas começa a aumentar, naturalmente.
porque você colocou componentes exógenos na economia, né? A conclusão que ele tira, por exemplo, no primeiro ano, tu vai ter A vai ser igual a 1.200. Aí você vai ter 1.200 mais 1.200 dividido por 4. Vai ser igual a 1.500. E aí no segundo ano você vai ter a mesma coisa. Vou chamar de X. Mais. Opa, deixa eu. É um mais esse mais aqui. Você vai ter X mais. Esse tudo é X, tá? Essa parte. Só pra ficar mais fácil. E aí você vai ter 1.200. Mais 1.200 dividido por 4. Dividido por 4. E assim por diante numa soma. Uma série de frações, né? Com esse valor aqui, né? Então você vai aumentando, 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 aumentando. A de infinito, entre aspas. Se você usar reservas fracionárias de 0% e tirando o fato de que você. Vamos supor, se você tivesse um outflow de dinheiro do banco, né? Que chegasse a zero, né? O Huerta de Soto, ele usa o termo F0, né? Se F for igual a zero, que é o outflow, o dinheiro saído do banco. De pessoas retirando, né? Porque, obviamente, o que é o outflow de dinheiro do banco, né? Quando você retira dinheiro do banco pra pagar alguma coisa, tu tá tirando dinheiro do banco. Você concorda? Isso é outflow. Inflow é quando o dinheiro entra no banco. Então, se o outflow parar, se tu chegar a zero e tu ter reservas R de 0%, basicamente tu pode imprimir dinheiro ad infinitum. Pode aumentar ad infinitum. Só que a inflação vai seguir, né? Tu não pode aumentar a oferta de capital de forma exógena sem inflação. Esse é o ponto mais básico que deve ser visto aqui. Então, já na época, nessa carta a L'Abbé de Cité, fala do Terrasson, o Turgot, ele demonstra que moeda fiat não funciona teoricamente. É estranho porque essa teoria teórica, ela, de fato, tem aplicações práticas que a gente vê em toda a história posterior ao próprio Turgot e antes de Turgot. Mostrando que é uma visão praxeológica, né? Tu tem uma teoria que tem uma base de causa e efeito, porque isso que é praxeologia, é relações de causa e efeito na economia. Então, tu imprime dinheiro é a causa e o efeito inflação. É uma relação óbvia que você tem que entender desse ponto de vista. Então, esse é o ponto em si, né?